Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um formato um pouco diferente e vou listar alguns filmes. E o tema de hoje é a causa animal. Eu vou listar alguns filmes que eu gosto muito e que tratam sobre a causa animal e que talvez você não conheça ou não tenha percebido que tratam desse tema. Além disso, eu vou responder uma pergunta que vale R$ 1 milhão. Eu irei vegana? Será que algum desses filmes teve algum tipo de influência na minha decisão alimentar nova? O primeiro filme da lista é o famosíssimo A Fuga das Galinhas, que eu acho que muita gente já assistiu na infância e que é um filme, sim, sobre libertação animal e sobre a causa animal. É um filme da DreamWorks, em parceria com o estúdio de animação Pathé, da França, e é um filme que fez bastante sucesso. Ele arrecadou mais de 200 milhões de bilheteria e com certeza deixou muitos pais preocupados depois que as crianças assistiram e ficaram revoltadas em comer frango. A sinopse eu acho que todo mundo conhece. Se passa numa fazenda, numa pequena fazenda onde uma família tem várias galinhas e inicialmente eles tiram os ovos dessas galinhas. Só que aí a dona da fazenda descobre uma máquina que faz torta de galinha, no caso de maneira automática, e aí ela decide que talvez seja mais interessante usar as galinhas para fazer as tortas. E as galinhas, sabendo disso, como muito espertas que são, começam a tentar organizar alguma fuga que realmente dê certo. E aí, no meio dessa história toda, chega um galo forasteiro de outro lugar e ele começa a fazer bastante sucesso ali entre as galinhas e tal, e ele meio que ajuda todo mundo ali a chegar num plano para realmente escapar da fazenda. Eu gosto muito desse filme, porque ele é um filme curto, ele é um filme que tem uma certa comédia, e quando você assiste, quando você tá maior, apesar do público-alvo ser o público infantil, você percebe muitas sutilezas que você talvez não tenha percebido quando é criança. Talvez tenha chegado o impacto, que é o mais importante, mas as sutilezas você não percebe, como por exemplo também, além da crítica do consumo e da exploração desse tipo de animal que são as galinhas, que não só tem os seus ovos, mas a sua carne também retiradas para o nosso consumo, o filme acaba criticando também a questão da produção em escala industrial de maneira discriminada, ou seja, sem fazer realmente uma grande pesquisa, sem ter grande critério. Tanto que no filme ela simplesmente compra a máquina e coloca lá no celeiro, você não vê assim uma higiene, você não vê uma preparação muito grande. Infelizmente esse tipo de prática acontece. Existem muitos lugares que não têm preparo para realizar certos procedimentos em relação à carne animal e realizam de qualquer jeito. E sendo assim, a coisa fica um pouco assustadora até parando para pensar. O segundo filme da lista é O Planeta dos Macacos, de 2011, que é A Origem, que é um reboot dessa franquia, que já tinha vários outros filmes e minisséries antes, onde basicamente O Planeta dos Macacos é um filme que trata muito especificamente de uma coisa, de um tema bem pesado, que é o especismo, a questão de às vezes a gente pensar que algumas espécies estão acima de outras. Esse termo foi cravado nos anos 70 pelo psicólogo Richard Ryder, e ele, como vegetariano na época, ele inventou o termo para que ficasse como um paralelo a outras coisas que são sexismo, machismo, enfim. E aí ele criou esse termo e ele justifica esse termo como sendo exatamente o que eu falei, a questão do ser humano não conseguir enxergar a consciência, o afeto, a forma de vida diferente dos animais e achar que a sua espécie humana está superior, ou até mesmo colocar outras espécies na frente de outras, como por exemplo, a gente cuida muito dos nossos cães, dos nossos gatos, mas a gente não liga muito para os animais que estão na fazenda, para os peixes, por exemplo. Então esse termo traz muito essa questão da comparação, às vezes inconsciente, que a gente acaba fazendo. O Planeta dos Macacos, mais especificamente esse novo, que na verdade não tem nada de novo, mas essa nova franquia trata muito sobre isso porque fala também sobre experimentos com animais. Na sinopse do filme a gente tem um químico que ele está tentando desenvolver uma droga que seria para ajudar o Alzheimer e ele testa muito essa droga nos chimpanzés. Os chimpanzés, aparentemente, eles recebem a droga de maneira muito boa e isso faz com que o seu QI aumente. E aí isso acaba tendo várias implicações, onde um chimpanzé específico acaba tendo uma mutação, se não me engano, dessa droga que é dada a ele, e ele consegue desenvolver muito bem a inteligência, e aí ele começa a ser criado pela família do químico, que mostra empatia pelo animal, não quer mais que o animal passe por aqueles testes,
E aí ele começa a se questionar, como animal, o que é que estão fazendo com ele. Pô, primeiro eu fui usado para experimento, agora eu estou sendo usado como um bicho de estimação? Mas quem sou eu? Eu tenho vontades, eu tenho afetos, desafetos, eu sou um ser consciente. E aí ele começa, né, essa coisa que foi injetada nele, esse vírus, ele começa a espalhar. E aí Planeta dos Macacos é isso, são os macacos, digamos assim, tomando o planeta ao invés de nós humanos. E isso, como eu falei, é realmente uma crítica bem pesada e bem legal. O filme em si eu não acho tão bom, do ponto de vista narrativo mesmo, existem vários problemas de roteiro, a atuação também não é tão boa do James Franco, mas eu acho que vale a pena para pensar sobre o tema. O terceiro filme da lista é o Okja, um filme original da Netflix, que é dirigido pelo mesmo diretor de Parasita, Bong Joon-ho, e é um filme bastante sensível, que trata muito da nossa relação com os animais e até onde a gente estaria disposto a ir para proteger os direitos deles. Na sinopse, a gente tem uma companhia muito grande de carne, né, que decide fazer uma mutação em porcos e vai espalhar por 10 lugares do mundo e esperar 10 anos para esses porcos crescerem para eles virarem super porcos. A ideia é fazer uma mutação genética da espécie de forma que eles fiquem muito grandes e gordos para que tenha mais carne para processar e aí fazer diversos produtos. Só que um desses super porcos vai parar na Coreia do Sul, numa vila bem pequenininha, e existe uma menininha, uma pré-adolescente, que tem um apego muito grande com essa porca que se chama Okja, e quando eles chegam lá para resgatar, na verdade roubar a porca, ela começa a entrar numa jornada para resgatar a amiga dela, ela considera a Okja uma amiga dela, e aí no meio do caminho ela acaba se envolvendo com pessoas da causa animal, e o filme questiona inclusive até que ponto a causa em si pode ajudar ou atrapalhar. Ela começa a encarar o mundo pela primeira vez como uma pessoa que vivia limitada ali naquela vila, e tudo isso pelo amor que ela tem pela Okja e a Okja por ela. O filme ele é bastante pesado do ponto de vista visual, inclusive. Existem muitas cenas que são muito difíceis de digerir, muito difíceis de assistir, e as atuações são ótimas, principalmente, por incrível que pareça, a da vilã, que é interpretada pela Tilda Swinton, e você consegue sentir ali que o objetivo final não é qualidade, seria apenas quantidade. E Okja faz a gente questionar muito a questão dos nossos laços afetivos com os nossos animais. E que animais são esses? Por que não poderíamos sentir esse afeto por outros animais além dos nossos cães e gatos? E o último filme da lista é Nação Fast Food, dirigido pelo Richard Linklater. No filme, um marqueteiro ele é convidado a investigar um caso sobre uma companhia que vende carne que está sendo acusada de ter vários coliformes fecais na carne. E aí, no meio dessa investigação, ele acaba super envolvido numa trama onde ele conhece direito os trabalhadores desses abatedouros, quem trabalha dentro da cadeia dos fast foods. Inclusive, no filme, eles utilizam uma paródia da McDonald's para simbolizar tudo isso. O filme mostra como essa carne que chega pra gente, na verdade, ela não é nem carne, é quase que um ultra processado. É como as pessoas falam, papelão, carne de papelão. E o filme mostra, acima de tudo, como os trabalhadores desses locais são afetados por conta da visão única do lucro. Os trabalhadores têm a sua saúde mental, sua saúde física completamente comprometidas dentro dessa indústria que, em detrimento do dinheiro, acaba sacrificando não só os animais, mas também pessoas. O filme em si tem alguns problemas também de roteiro, principalmente, talvez eu diria que alguns furos, mas, como eu falei, assim como o Planeta dos Macacos, serve como impacto. Inclusive, eu acho que esse, de todos que eu falei, é o mais pesado, tá? Eu acho que a classificação é 16 ou 18 anos. Existe muito gore, não só de você ver os animais, mas com os humanos também. Então, aviso logo que é um filme pesado, mas talvez valha a pena assistir se você realmente quiser dar de frente com a realidade que é esse choque, sem precisar assistir necessariamente um documentário, apesar do filme muitas vezes parecer um. E aí, agora vamos para a parte final do vídeo, que pela primeira vez não vou falar exatamente sobre filmes nesse meu meio aqui.
Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de carne. Muito, muito. Eu tava num lugar, tinha carne, eu comia. Eu achava que tinha que comer quase todo dia para ter uma boa fonte de proteína e, acima de tudo, o sabor. Eu gostava de carne. Eu gostava de carne mal passada. Depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida pessoal, quem me conhece bem sabe, eu comecei a ficar um pouco paranoica até com essa questão da minha saúde. E eu sempre fui uma pessoa um pouco, exagerada com isso. Eu sempre busquei me informar por meio de artigos científicos, em compêndios, em revistas científicas. E aí, desde que uma coisa aconteceu na minha vida no ano passado, 2020, eu busquei mais maneiras de ser saudável. E aí eu fui descobrindo que o consumo de carne ele pode acarretar em uma série de problemas, como aumento do colesterol ruim, como aumento da pressão arterial, e os laticínios, principalmente, eles podem causar diversas inflamações no intestino. E especificamente, o intestino era o que mais me incomodava. Eu sou intolerante à lactose. E eu só vim clicar para isso no meio da pandemia, porque passei mais tempo em casa e nesse passar de tempo em casa eu consegui prestar mais atenção no meu corpo e eu percebi que eu tenho essa intolerância. E aí já foi uma jornada bem complicada. Primeiro eu tentei cortar totalmente queijos e laticínios e não deu certo. Depois eu descobri que na verdade existe uma enzima chamada de lactase, que ela pode estar presente tanto em produtos já ou em comprimidos que você toma antes de consumir a lactose, o leite. E eu comecei a usar esses produtos e chegou um ponto que eles também não funcionavam muito bem. Até que eu assisti, no caso, documentários e comecei a ler cada vez mais artigos científicos sobre essa questão do veganismo e aprendi que talvez para o meu caso fosse muito mais útil uma dieta vegana do que uma dieta tradicional tentando cortar os laticínios sempre. E eu descobri que hoje você ser vegano é algo muito mais simples do que há vários anos atrás e eu dei de cara com a minha própria ignorância, porque eu não sabia de muita coisa. Eu não sabia que era possível você ter muito mais proteína talvez no feijão do que em um pedaço de carne. Eu não sabia dos riscos que aquilo trazia para a minha saúde. Não só carne de boi, mas carne de frango e peixe também. Eu não sabia também da dimensão ambiental que isso tinha. Então, como uma pessoa que se considera, pelo menos eu, uma pessoa mais consciente em relação ao consumo, ao capitalismo, a todo esse sistema que a gente vive, eu falei, não, eu vou tentar. Ao menos eu vou tentar. E já faz 4 meses que eu tô tentando, vamos dizer assim. Tô muito bem. Eu sentia muitos desconfortos nessa região do abdômen e todos eles foram embora. Eu não tô querendo parecer, testemunha de Jeová ou algo do tipo, mas é porque realmente me fez muito bem. A minha memória melhorou um pouco, senti isso, a minha disposição também. E eu acho que a minha consciência, que parece que depois que eu parei de consumir foi que eu vim chegar ao denominador que é muito sofrimento. E depois eu posso fazer uma lista de documentários sobre isso, caso vocês queiram. E é uma coisa que vem me mudando muito. E a verdade é que eu não sei se é justo eu me chamar de vegana. Eu não queria que houvesse esse rótulo. Eu sou simplesmente uma pessoa que come mais planta, verdura, que inclusive existe uma infinidade muito maior de verduras no mundo do que de carnes que a gente pode consumir. E, no geral, claro, para eu procurar meus alimentos, eu tenho que procurar por alimentos veganos. Mas eu diria que é uma coisa que está me fazendo muito bem. Assista esses filmes que eu falei, ou não assista, caso você considere muito pesado para o seu coraçãozinho. Mas é isso. E eu vou lá.